Eu aprendi que há palavras que não gritam, mas cortam. Palavras que saem suaves, mas são lâminas escondidas no discurso da razão. Essa história começa com uma dessas. E quem me disse foi alguém que um dia eu chamei de filha. Meu nome é Odete, tenho 72 anos. E até pouco tempo atrás, eu morava no andar de cima da casa que meu filho comprou com a ajuda minha e do pai dele, anos atrás. Era um sobrado espaçoso com jardim na frente e janelas grandes, onde o sol sempre batia pela manhã. Eu cuidava da casa enquanto eles trabalhavam. Cuidava do meu neto, Miguel, como se fosse meu último pedaço de ternura no mundo. Fazia almoço, estendia roupa, apagava a luz esquecida, buscava ele na escola. Nunca reclamei, nunca pedi nada. Só queria estar ali, perto. Naquela manhã, o céu estava claro. O ar cheirava a pão com manteiga. Eu estava na cozinha preparando a lancheira do Miguel. Ele estava sentado à mesa, desenhando com seus lápis de cor, e falava comigo sobre dinossauros, sempre com aquele entusiasmo de criança que ainda acredita que tudo é possível. A gente ria. Era um momento simples, bonito, comum, até que ouvi passos pesados vindo do corredor. E então, ela apareceu. Minha nora, de braços cruzados, expressão firme. E sem rodeios, sem introdução, sem um pedido, ela falou: Dona Odete, a senhora precisa sair da casa. Não é nada pessoal, mas está atrapalhando nossa rotina. Já passou da hora. Por alguns segundos, tudo parou. O cheiro do café sumiu. As palavras do Miguel silenciaram. O mundo ficou mudo. Só aquela frase ficava ecoando na minha cabeça. A senhora precisa sair. Assim, como quem diz, hoje o tempo vai mudar. Como quem fecha uma janela. Não consegui responder. Eu apenas olhei para o rosto dela, tentando entender se aquilo era sério, se era um desabafo. Mas não, era uma decisão, fria e tomada há tempos. Eu só não tinha percebido. A senhora pode ficar com a irmã por uns dias, até a gente ver o que faz. Ela completou, como quem oferece abrigo a um estranho. Foi então que senti as mãos pequenas de Miguel segurando minha saia. Ele me olhou com os olhos arregalados. Vó, você vai embora? Engoli em seco. A voz não saía. A única coisa que consegui fazer foi abaixar até ficar da altura dele e dizer baixinho: Só se você quiser ir comigo. Ele assentiu com a cabeça. Me abraçou forte. E ali, naquela cozinha clara, onde tantas vezes servi o jantar sem ser convidada a comer, entendi que eu não precisava discutir. Não precisava justificar nada. Levantei. Fui até o quarto. Peguei minha bolsa, uma manta e os brinquedos do Miguel que sempre ficavam no meu canto. Ele me ajudou a guardar. Não houve despedida. Não houve escândalo. Saí pela porta com a cabeça erguida e o coração em silêncio. Fomos caminhando devagar até a casa da minha irmã, que morava a poucas quadras dali. No caminho, Miguel segurava minha mão com força. Não perguntava nada, só andava ao meu lado, como quem já tinha entendido tudo. Quando chegamos, minha irmã nos recebeu com surpresa, mas sem julgamentos. Preparei um chá, ajeitei um colchão na sala para o Miguel dormir. Liguei o noticiário só pelo barulho. E ali, sentada no sofá velho da infância, comecei a pensar em tudo que vinha aceitando nos últimos anos. As críticas disfarçadas, os convites que nunca vinham, as decisões que sempre tomavam sem me incluir. Eu era útil, nunca parte. A casa onde morei por mais de 20 anos, a mesma casa para a qual dei entrada com meu dinheiro, aonde enterrei meu marido e criei meu filho. Agora era lugar de onde fui expulsa como uma hóspede vencida. Pensei em chorar, mas não chorei. O que senti foi algo diferente. Foi como se, ao sair, eu tivesse me levado inteira pela primeira vez. Naquela noite, deitei cedo. Miguel dormia ao meu lado, abraçado a um ursinho que eu mesma costurei. Olhei para ele e pensei, ele ainda vê em mim o que os outros esqueceram. E foi então que a lembrança mais esquecida bateu à porta da minha memória. A escritura da casa, em meu nome, desde 1996. O que começou com uma expulsão, terminaria com uma verdade. Mas isso
É só o começo. Dizem que quem muito engole acaba se afogando. Mas eu não me afoguei. Eu fui me apagando. Um pouco por dia. Um gesto de cada vez. E quando percebi, já era quase sombra de mim mesma, andando pelos corredores de uma casa onde já fui raiz, mas acabei virando excesso. A primeira vez que entrei naquela casa foi com meu marido, o Antônio. Ainda estava sendo construída. Subimos a escada de cimento cru e ele disse com aquele jeito sonhador: "Essa aqui vai ser nossa base. Um dia nossos netos vão correr por esse chão." E correram. Pelo menos um deles. O Miguel. Na época, o banco só aprovava o financiamento com a entrada em dinheiro vivo. E o único dinheiro disponível era o que eu tinha guardado por anos. O resultado de costuras feitas à noite, dos bolos que vendi para festas, dos panos de prato que entreguei na feira. Era o meu colchão de segurança, como eu chamava. Dei tudo, sem hesitar, por amor à ideia de família. Por confiar que ali, naquele lar, sempre teria um canto. Foi o Antônio quem insistiu. "Vamos colocar a escritura no seu nome. Se um dia eu faltar, você vai ter onde cair." Achei exagero, mas aceitei. E assim foi feito. Escritura em nome de Odete Cardoso Rocha. Ainda guardo a via original, dentro de uma pasta amarela, com cheiro de papel envelhecido. Com o tempo, a vida seguiu. O Antônio partiu, cedo demais. Meu filho se casou, trouxe a esposa para morar no sobrado. E eu, sem pensar muito, continuei por lá. Meu quarto ficou no andar de cima. Um espaço pequeno, mas suficiente. Me sentia presente, mesmo sendo cada vez menos incluída. Minha nora sempre foi correta, educada. Mas a frieza dela era cortante. Um tipo de gentileza que impõe distância. Quando meu neto nasceu, ela precisava de ajuda. E eu estive lá, em todas as febres, em cada noite sem dormir. Dei banho, contei histórias, embalei no colo. Fiz com ele o que nem sempre consegui fazer com meu filho, quando trabalhava dobrado para sustentar a casa. Mas mesmo assim, nunca me senti parte. Era como se tudo o que eu fizesse fosse obrigação. Nunca ouvi um "Obrigada, Dona Odete." Nunca me chamaram para decidir nada. Fui virando um móvel antigo, que ninguém joga fora por respeito. Mas também ninguém olha com atenção. Teve o aniversário de casamento dos dois. Encomendei um bolo, fiz docinhos, arrumei a mesa. No fim da noite, eles tiraram uma foto e postaram. "Noite perfeita, só com a gente." Eu estava lá, mas invisível. Teve o dia em que reformaram a casa. Quebraram paredes, mudaram a fachada. Só me avisaram quando já estava feito. Meu quarto ficou menor. Tiraram a janela que dava para o jardim. Quando perguntei, disseram: "Foi o melhor aproveitamento de espaço." Mas ninguém me perguntou se eu concordava. Ainda assim, continuei lá. Porque para mim, aquela era minha família. E família, a gente não abandona, mesmo quando nos deixam pelo caminho. Naquela noite na casa da minha irmã, sentei no sofá com um caderno velho nas mãos. Comecei a listar coisas que nunca mais me permiti sentir. Saudade de ser ouvida. Vontade de dizer não. Coragem de lembrar que o que é meu não precisa ser implorado. Revi fotos antigas. Em uma delas, estou sentada no mesmo jardim onde fui expulsa, segurando Miguel no colo, com a mesma manta que levei comigo. Ele ainda era bebê. Minha nora está ao fundo, olhando para o celular. Meu filho nem aparece. Lembrei do cheiro da primeira tinta nas paredes, do fogão novo que escolhemos juntos, da primeira árvore de Natal que montei ali, de como minha voz foi ficando mais baixa a cada ano, até quase desaparecer. Na manhã seguinte, fui até a gaveta do armário onde guardo documentos importantes. Peguei a pasta amarela, abri. Lá estava ela, a escritura, em meu nome, intocada, ignorada por todos, inclusive por mim mesma durante todos esses anos. Segurei aquele papel como quem reencontra uma identidade esquecida. E naquele instante, soube. Não precisava levantar a voz. Eu só precisava me levantar. Tem verdades que a gente guarda tanto tempo que quase esquece que existem.
mas basta um empurrão da vida ou uma palavra maldita para que elas reapareçam com força. E a minha verdade estava ali, estampada em tinta firme, com firma reconhecida em cartório desde 1996. Aquela casa era minha. Depois de reler a escritura, respirei fundo. Não chorei, não tremi. Apenas me senti em pé, como há muito tempo não me sentia. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Silveira, advogado conhecido da família. Um senhor discreto que me conhecia desde a época em que ainda usava aparelho de fax no escritório. Ele atendeu com voz serena. Dona Odete, que prazer ouvir sua voz. Em que posso ajudar? Silveira, o senhor ainda tem os registros da escritura do sobrado da rua Monte Azul? Claro, tenho sim. Está no seu nome, correto? Sim. Pode me enviar uma cópia digital? Posso, mas está tudo bem? Agora está. Minutos depois, o arquivo chegou no meu e-mail. Olhar aquele documento não me deu raiva, me deu clareza. Durante anos fui tratada como hóspede, como peso, como alguém que atrapalhava a rotina. E mesmo assim, segui calada. Mas agora, não precisava mais aceitar. No fim daquela tarde, o telefone tocou. Era ela. Dona Odete, olá. Eu queria saber se está tudo bem com o Miguel. Ele dormiu direitinho? A voz era doce, mas carregava uma tensão forçada. Eu reconheci. Ela não queria saber do Miguel. Queria entender o que eu ia fazer. Respondi com calma. Está tudo certo com ele, sim. Está brincando de desenhar. E comigo também. Estou muito bem. Que bom. A gente queria conversar. Talvez tenha sido um mal-entendido, sabe? Estávamos estressados. Eu entendo. Só que palavras não são borrões. Algumas a gente não apaga. Ela silenciou. E eu também. Na manhã seguinte foi meu filho quem ligou. A voz era diferente da habitual. Carregava um quê de culpa, de vergonha. Mãe, me desculpa. Eu devia ter falado alguma coisa. Eu devia ter te defendido. Só que a gente achou que você nunca ia usar isso contra a gente. A casa, eu digo. Eu não estou usando contra vocês. Estou lembrando que durante anos usei tudo a favor, mas fui esquecida. E agora só estou ocupando meu espaço. Ele tentou argumentar, mas eu finalizei com respeito. Filho, eu não quero briga, não quero barraco. Só quero o que sempre foi meu. Dignidade. 2 dias depois decidi voltar à casa. Não para tomar posse. Eu nunca deixei de pertencer ali, mas para que eles soubessem disso com os olhos. Não apenas com a consciência. Fui acompanhada do Dr. Silveira. Ele entrou com a postura tranquila de quem conhece as leis e as dores. A porta estava destrancada. Eles estavam na cozinha, quietos. Me olharam com surpresa. Minha nora franziu a testa. A senhora voltou? Olhei para ela e respondi sem elevar o tom. Eu nunca saí. Só me afastei para vocês perceberem o que deixaram ir embora. Mostrei a cópia da escritura. Coloquei na mesa com firmeza, mas sem agressividade. O silêncio deles disse mais do que qualquer justificativa. Essa casa está no meu nome. E vai continuar. Não porque quero expulsar ninguém, mas porque não aceito mais ser expulsa da minha própria história. Miguel apareceu correndo da sala e me abraçou forte. Vó, a senhora voltou? Voltei, meu amor. Porque ninguém pode me tirar do lugar que eu construí com as minhas próprias mãos. Deixei claro que não queria desentendimentos legais. Não ia despejar ninguém. Mas a partir daquele dia, os termos da convivência mudariam. Respeito, espaço e verdade. Enquanto voltava para meu quarto no andar de cima, aquele mesmo quarto que reduziram sem me consultar, senti algo dentro de mim se ampliando. Era como se, enfim, o teto tivesse voltado a me proteger e não me esmagar. No fundo, eu sabia que eles não esqueceram meu nome na escritura. Eles apenas contaram com meu silêncio. E isso é o que muda tudo. Nunca fui de levantar a voz. Aprendi cedo que há formas mais profundas de dizer o que precisa ser dito. Às vezes, o silêncio pesa mais que um grito. E foi com esse silêncio que pela primeira vez me ouviram de verdade naquela casa. Depois que voltei, tudo mudou.
sem que eu precisasse mudar nada no tom. Miguel me recebeu como se eu tivesse voltado de uma viagem longa. Me levou pela mão até o meu antigo quarto e começou a contar tudo o que tinha feito nos dias em que estive fora. Seus desenhos estavam colados na parede. O cobertor azul que ele dizia cheirar a avó ainda estava no canto da cama. Era como se, naquele pequeno espaço, meu valor ainda estivesse intacto. Naquela primeira noite, arrumei minhas coisas de volta com calma. Não havia tensão nos gestos, só clareza. Decidi que aquele quarto, mesmo reduzido, seria agora um espaço de verdade. Coloquei cortinas novas, pendurei fotos minhas com o Antônio, meu marido, e com o Miguel. Tirei da parede um quadro genérico de "Bem-vindo" e coloquei uma frase escrita à mão. Aqui mora quem não se esconde mais. No dia seguinte, meu filho veio falar comigo. Mãe, eu sei que a gente errou. Eu deixei as coisas chegarem num ponto que não deveriam. Só que eu nunca quis te machucar. Olhei para ele com ternura e também com lucidez. Filho, eu não quero me vingar de ninguém. Mas também não vou mais viver calada para que os outros vivam em paz. Eu estive aqui por amor. Agora vou ficar por respeito. E isso tem que vir de vocês. Ele abaixou os olhos, assentindo. Sabia que as regras mudaram. Eu não era mais a peça útil que podiam mover quando atrapalhasse o cenário. Nos dias que seguiram, mantive a rotina, mas com novos limites. Parei de fazer as tarefas da casa que sempre caíam sobre mim naturalmente. Agora, cada um se vira. Cozinho quando quero, cuido do Miguel com carinho, mas só quando sou chamada com afeto, não por conveniência. A relação com minha nora ficou distante, fria, mas civilizada. Ela passou a me tratar com o tipo de cuidado que não é carinho, é cautela. E tudo bem. Eu não preciso mais ser amada por quem só sabe me tolerar. Basta que me respeitem. Miguel continuou sendo meu ponto de luz. Vinha ao meu quarto toda noite, com um livro na mão e uma pergunta nos olhos. Hoje a senhora conta mais uma história? E eu contava. Não apenas contos, mas pedaços de vida. Falava de quando conheci seu avô, de como aprendi a fazer pão, de quando sua mãe ainda me chamava de Tia Odete, no começo do namoro. Vó, a senhora vai embora de novo? Não, meu amor. Agora eu só vou quando eu quiser. Passei a sair mais. Retomei um grupo de bordado do bairro. Conheci outras mulheres com histórias parecidas. Avós que criaram filhos e netos, mas acabaram como hóspedes nas próprias casas. Compartilhamos chá, costuras, lágrimas contidas e decisões firmes. Era reconfortante saber que eu não estava só. Comecei a estudar possibilidades para o futuro da casa. Não por vingança, mas por visão. Conversei com Silveira sobre fazer um testamento claro. A casa ficará para Miguel, quando ele for maior, e apenas se for alguém que saiba o que é valorizar raízes. Até lá, ela permanece minha, inteira. Um dia, ao sair para ir à feira, encontrei minha nora na cozinha. Ela perguntou com um sorriso que não alcançava os olhos. Vai demorar? Não, mas mesmo que demorasse, a casa estaria aqui quando eu voltasse. E eu também. Ela não respondeu. Apenas desviou o olhar. Voltei com flores, girassóis. Coloquei num vaso na janela do meu quarto. O sol bateu, refletiu nos vidros e por um instante me vi ali, inteira, sem gritar, sem ceder, sem me apagar. Naquele quarto, naquele silêncio, fui percebendo o que antes não via. Eu não precisava ser aceita. Eu precisava apenas me aceitar de volta. Hoje, quando caminho pelos cômodos da casa, já não sinto o mesmo aperto de antes. Sinto presença, a minha. E isso, por si só, já é vitória. As paredes continuam as mesmas. Os móveis quase todos. Mas algo mudou. Profundamente. A sensação de ocupar um espaço por merecimento e não por concessão. A casa é a mesma. Mas agora, ela me reconhece. Miguel continua vindo ao meu quarto todos os dias. Às vezes só para dizer boa noite. Às vezes para ouvir histórias. Outras só para sentar no chão, perto da minha cadeira de balanço, e desenhar em silêncio. Outro dia ele me perguntou: Vó, a casa é sua? Eu sorri. É.
Mas só vale a pena ser dona de um lugar se a gente também se sente bem dentro dele. Se não, vira prisão. Ele não entendeu muito bem, mas balançou a cabeça como quem promete lembrar disso no futuro. Meu filho tenta, de vez em quando, reconstruir pontes. Faz isso sem pressa, com a cautela de quem sabe que exagerou no silêncio durante tempo demais. Não exijo respostas dele, mas também não finjo que nada aconteceu. Nossa relação agora tem um novo terreno, o da verdade. Minha nora mantém distância. E, sinceramente, eu agradeço, porque aprendi que nem todo convívio precisa ser próximo. Só precisa ser justo. As flores que coloco na varanda são trocadas toda semana. Cada girassol que abre me lembra que há sempre um sol novo vindo, mesmo depois de um inverno longo. Tenho minhas tardes livres, meus bordados, meus chás com amigas. Tenho, sobretudo, minha paz. Fiz questão de atualizar meu testamento. Miguel será o único herdeiro da casa. Não para que ele tenha algo, mas para que, um dia, ele compreenda que pertença tem mais a ver com vínculo do que com paredes. E que toda raiz merece um solo fértil, e não apenas sombra. Às vezes recebo convites da família para festas, almoços, eventos. Só aceito quando sinto verdade no gesto. Quando é só por obrigação, agradeço e fico em casa. Porque agora eu entendo. Quem me vê só como figura de cenário não merece lugar no meu palco. Hoje minha casa está viva, com cheiros, memórias e limites claros. Ninguém mais entra sem bater. Ninguém mais decide por mim. Não sou hóspede. Não sou peso. Não sou adereço. Sou presença. Sou dona. E mais do que isso, sou mulher que aprendeu a dizer sim só quando quiser. E não apenas quando esperam. Às vezes a gente precisa sair para que saibam o quanto fazia falta. E voltar, apenas para lembrar que nunca fomos embora de verdade.